Qual deve ser a duração da expansão volêmica com albumina nos pacientes com cirrose e lesão renal aguda? 24 ou 48 horas? Até o ano passado, existia um consenso dos guidelines europeu, americano e da Ásia Pacífica de que essa expansão deveria ser feita com 1 grama por quilo por dia de albumina durante 48 horas para afastar a causa pré-renal ou hipovolêmica como a causa da lesão renal aguda do paciente com cirrose. Acontece que no ano passado foi publicado um consenso que incluía integrantes do Clube Internacional das CIT, afirmando que essa expansão deveria ser feita por apenas 24 horas. Que se depois de 24 horas não houvesse resolução do AC, ele deveria ser considerado um AC do tipo hepatorrenal e deveria ser iniciado o tratamento com terlipressina. Essa recomendação foi baseada num consenso de especialistas, sem que houvesse nenhum estudo com evidências que suportassem a redução da duração de 48 para 24 horas. No Journal of Pathology de setembro, foi publicado um estudo conduzido em 2 hospitais alemães, em que foram incluídos 127 pacientes com cirrose, mais de 90% deles Child B e C, todos com ascite, e todos eles no seu primeiro episódio de lesão renal aguda. A etiologia dominante era álcool e todos eles estavam internados em enfermaria. Nenhum paciente estava internado em terapia intensiva. O objetivo principal do estudo era comparar a resposta ao tratamento com albumina por 24 ou 48 horas. O objetivo secundário era avaliar qual tipo de resposta tinha mais relevância prognóstica para esses pacientes. Se era uma regressão do valor da creatinina ou se era necessário que o paciente regredisse um estágio da classificação de AC. E ainda um outro objetivo era definir a partir de qual ponto o uso da albumina era fútil e deveria ser interrompido. E as respostas a esses objetivos foram bastante interessantes. No objetivo principal, o resultado foi contra encurtar a expansão volêmica para 24 horas. Cerca de 30% dos pacientes que responderam à expansão responderam no intervalo entre 24 e 48 horas de infusão de albumina. Em relação a qual deve ser o desfecho desejado, o desfecho de redução de um estágio da classificação de AC foi o único que teve significância prognóstica. Redução de 0,3 gramas por decilitro da creatinina ou redução de 25% da creatinina em relação ao máximo atingido no momento do AC não tiveram importância prognóstica nessa população. E ainda em relação à futilidade, os pacientes que 24 horas depois do início da infusão tinham a creatinina aumentada em pelo menos 16%, não tiveram resposta ao fim da infusão com 48 horas. Então, para esses pacientes, a infusão pode ser interrompida, porque a partir desse momento ela é considerada fútil. A grande crítica que esse estudo levanta em relação ao consenso publicado no ano passado é que se a gente interrompe a infusão de albumina com 24 horas, uma boa parte dos pacientes, 30% deles, vão começar a terlipressina sem necessidade. E a gente sabe que a terlipressina é uma droga com efeitos colaterais importantes. Nesse mesmo volume do Journal of Pathology é publicada uma opinião de experts, em que um grupo de experts de peso se posiciona a favor da expansão por 48 horas, baseado nas evidências do artigo alemão. Eles afirmam que a gente deve voltar a seguir as recomendações dos guidelines europeu e americano. Vale lembrar que essa recomendação de 1 grama por quilo por dia de albumina é empírica e que nada substitui a avaliação cuidadosa e frequente do paciente durante a expansão.